amiga, meu amigo, só falta 1.000 inscritos para o canal do Blog da Cidadania no YouTube atingir 500.000. Una-se à nossa luta na internet contra o fascismo iniciada em 2005. Inscreva-se no canal e deixe seu like para que continuemos essa luta. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 8 de novembro de 2023, são 8 horas da manhã e o mundo está assustado com um deslize de um membro do governo de Benjamin Netanyahu em Israel, uma declaração que está ameaçando incendiar o planeta, assusta o planeta. Veja bem, após comentários que aparentemente abrem a porta ao uso de armas nucleares no Oriente Médio, no conflito entre Israel e Gaza, o ministro do Patrimônio de Israel, que se chama Amishai Eliyahu, foi suspenso das reuniões do governo indefinidamente, informou no domingo do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Num comunicado, o gabinete de Netanyahu informou que as declarações de Amishai Eliyahu não são baseadas na realidade. Israel e o exército israelita estão a operar um acordo com os mais elevados padrões do direito internacional para não ferir inocentes, afirmou o comunicado. No domingo anterior, Eliyahu, ministro do partido de extrema-direita Otzma Yehudit, diz que lançar uma bomba nuclear na faixa de Gaza é uma opção. A notícia foi dada pelo diário Times of Israel. Durante uma entrevista, Eliyahu também expressou a sua objeção a permitir qualquer ajuda humanitária em Gaza. Não entregaríamos ajuda humanitária aos nazistas, disse ele. Não existe civis envolvidos em Gaza. É uma loucura isso, porque ele está falando basicamente de mulheres, crianças. Como que não existe? Crianças também são nazistas. O responsável de extrema-direita também diz que a população palestina pode ir para a Irlanda ou para os desertos. Os monstros em Gaza devem encontrar uma solução por si próprios. Ele acrescentou: qualquer pessoa que agite uma bandeira palestina do Hamas não deveria continuar a viver na face da terra. O líder da oposição, Yair Lapid, pediu a demissão de Eliyahu devido aos seus comentários e não apenas a suspensão dele das reuniões. Lapid condenou a declaração chocante e maluca de um ministro irresponsável. Ele prejudicou as famílias dos sequestrados, prejudicou a sociedade israelense e prejudicou a nossa posição internacional, disse ele no X, no Twitter. A presença dos extremistas no governo põe-nos em perigo e o sucesso dos objetivos da guerra, derrotar o Hamas e devolver todos os raptados, acrescentou o líder da oposição. Netanyahu deve demiti-lo esta manhã, insistiu. Bom, isso não aconteceu, não é? E o tal Eliyahu aí continua lá, mas já começa a haver, como você vai ver nessa edição, já começa a haver uma irritação muito grande com o extremismo de Israel. Veja bem, porque essa declaração desse ministro, esse Eliyahu, ela coloca um bode na sala e toca num assunto que ninguém queria falar e constitui uma ameaça ao mundo. Essa declaração desse ministro representou uma bomba no cenário internacional e coloca o Netanyahu numa posição de fragilidade. O Netanyahu se fragilizou. A oposição a ele em Israel estava apoiando as suas ações no momento de ataque ao país e de repente colocou o pé no freio, até porque o Netanyahu ele não demitiu o ministro, ele apenas afastou da discussão sobre a guerra alguém que propôs jogar uma bomba no Oriente Médio, e com isso
Sabe o que acontece? Não é só Israel que possui a bomba no Oriente Médio, tem um outro ator aí. Mas a matéria, ela bem lembra o seguinte, que essa ameaça de Israel, ela atinge o planeta todo e põe o Irã em pé de guerra. Numa breve entrevista a uma rádio israelense, esse ministro, Amichai Eliyahu, encarregado dos assuntos de Jerusalém, o ministro do patrimônio, como dizem por lá, diz que jogar uma bomba atômica na faixa de Gaza seria uma opção e foi logo suspenso. Deveria ter explicado direito a matéria, que ele foi suspenso das reuniões do governo, não demitido. E o líder da oposição, Yair Lapid, pediu sua demissão. Eliyahu explicou que falou na bomba metaforicamente. Imagine, como você acaba de ver a declaração, não tem nada de metáfora. Ele falou textualmente. Tudo bem, mas ele falou em jogar uma bomba atômica, o que seria uma maluquice. Eliyahu tirou do armário o poderio nuclear israelense. Porque no início, a matéria é longa, eu vou resumir para você. No início do programa nuclear israelense, o país negava a posse da bomba, nunca ficou esclarecido direito, e agora esse ministro, além de tudo, ele avisou os adversários, não só em Gaza, mas principalmente o Irã, que também tem armas nucleares, de que ele pode colocar uma bomba atômica nessa história. Com isso, o mundo está perplexo, porque o Irã não está brincando em reagir à altura, dependendo do que acontecer. Essa matéria ainda diz o seguinte: é claro que se Israel estiver à beira da destruição, não vai hesitar em jogar a bomba. Isso é uma bobagem, porque ninguém vai conseguir colocar Israel à beira da destruição, porque Israel tem o apoio dos Estados Unidos, não é? Israel tem o maior, de longe, o maior exército, maior e mais poderoso exército de todo o Oriente Médio, e junto com os Estados Unidos, Israel forma a quarta aliança militar do planeta. Pode juntar Irã, em termos de guerra convencional, sem armas nucleares, pode juntar Irã, Arábia Saudita, pode juntar Egito, pode juntar o que quiser ali, que não vai haver quem possa fazer frente a Israel. Então, falar em bomba é como falar em corda em casa de enforcado. Isso é uma loucura, e o Irã reagiu. O Irã instou ao desarmamento nuclear imediato dos bárbaros israelenses. Ele não falou de si mesmo também. Mas, claro, quem fez uma ameaça de uso de armas nucleares foi Israel. E aqui você vê o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hussein Amir Abdollahian, instou ao desarmamento nuclear de Israel após o ministro dos Assuntos de Patrimônio de Jerusalém, Amichai Eliyahu, sugerir um ataque nuclear contra Gaza. Em uma entrevista realizada no domingo, Eliyahu sugeriu esse ataque contra o enclave palestino, que tem aproximadamente 2,3 milhões de pessoas. Por sua vez, para a autoridade iraniana, esse tipo de sugestão indica a falha de Israel em combater o Hamas. Por quê? Porque Israel também sabe que não vai vencer o Hamas. Apesar do seu poderio militar, o Hamas é uma ideia, não é? Assim como o Hezbollah, a Jihad Islâmica, o Estado Islâmico, o ISIS, são todos ideias. Você matou o número 1, assume o número 2, matou o número 2, assume o número 3. Então, é uma ameaça à humanidade o que está acontecendo. Israel está fora de controle, e não é por outra razão que o presidente Lula está irritado e pode eventualmente também romper relações com Israel, assim como fez a Bolívia, como fez o Chile. Existe uma possibilidade agora concreta de o Brasil romper relações com Israel. Seria uma tragédia para todo mundo, iria desorganizar o cenário internacional. Mas acontece o seguinte: sai a sexta lista de brasileiros, de
libertados que vão poder deixar Gaza, né, rumo ao Egito, e não tem brasileiros nessa lista. O Lula está irritado, mas a questão do Lula não é a irritação. O Lula não é um chefe de Estado que se irrita e vai tomando decisões. Mas já há uma cogitação de que a não inclusão de brasileiros na permissão para sair de Israel pode degringolar, inclusive, para uma ruptura de relações diplomáticas entre Brasil e Israel. A situação se agrava muito e o mundo está assustado porque Israel está absolutamente fora de controle. Bom, tema mais ameno, não é? Nomes ligados a Sarney e ao PT engrossam a lista de candidatos à PGR, mas surge aqui, minha amiga e meu amigo, um nome de esquerda. Atualmente é o Paulo Gonet, vice-procurador-geral eleitoral, com perfil discreto e conciliador, um dos nomes mais fortes ao posto, porque ele é apoiado pelo Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Mas descobre-se que ele andou flertando com a Lava Jato. Antônio Carlos Bigonha, subprocurador, foi presidente da NPR, é visto como entusiasma do progressismo, portanto mais alinhado ao PT, mas não é visto como de esquerda. Tem um aqui que é ligado ao Sarney, que é mais conservador e ele é mais focado na área econômica tal, mas não é bem isso que o Lula quer. E surge Aurélio Rios, ligado à ala mais esquerda da PGR, atuou sobretudo em temas ligados à defesa dos direitos dos povos indígenas e também foi assessor do Sepúlveda Pertence. É coautor de um artigo publicado em 2019 chamado Operação Lava Jato, a necessidade da crítica. Então ele tem um perfil muito adequado, pode ter despontado nesse Aurélio Rios o nome que Lula procurava para a Procuradoria-Geral da República. Clima pesado e cobranças geladas. O Lula resolveu enquadrar os senadores justamente pela rejeição que o Senado fez ao indicado para a Defensoria Pública da União, e na verdade o Lula agora ele pode eventualmente partir para um confronto com o Senado, que seria péssimo, não é? Mas na verdade o Lula mandou um recado: olha, eu preciso de vocês, mas vocês também precisam de mim, e colocou na mesa aí a questão do marco temporal. Vocês querem vetar, veta, é prerrogativa de vocês, eu vou vetar, eu já vetei. Então o clima foi pesado, teve cobranças, mas os senadores sabem muito bem que esse jogo tem dois lados, não é? O Lula também não está totalmente desprotegido. E o PCC tem uma nova estratégia para driblar a Glo. Isso foi avisado por uma procuradora de São Paulo, e Ivana Davi, do Tribunal de Justiça, desembargadora, na verdade, Ivana Davi, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela diz que o tráfico do PCC, o assunto é em relação ao PCC, não precisa necessariamente passar pelos portos do Rio de Janeiro e de Santos, pode ir para o Porto do Recife, por exemplo. E é uma situação muito difícil, e tentar combater o tráfico através do punitivismo é praticamente impossível num país com milhares de quilômetros de fronteiras. E a esquerda está muito preocupada com a eleição municipal de 2024, a direita está forte e Boulos é considerado o salvador da pátria, um dos deputados federais mais votados do país, e que seria a salvação da esquerda no país inteiro se conquistasse a capital paulista. O Brasil pode não, o PT pode não ter um bom desempenho em nível nacional, mas pelo menos a esquerda ficaria com São Paulo. Essa é uma eleição que está muito propícia para a direita, e aqui o que se espera é que a esquerda, Lula consiga unir a esquerda em torno de Boulos, ou a eleição de 2024 pode virar um desastre completo e não parcial à esquerda no país. E o STF põe freio ao porte de arma
em Brasília, e isso sinaliza para o cenário nacional. O Supremo formou maioria para derrubar uma lei que permitia a categoria de servidores do Distrito Federal andarem armados. Então o porte de arma está se tornando raro no país e segue a todo vapor a política de desarmamento do país por Lula. E a Câmara de João Pessoa aprova uma lei homofóbica que veta crianças em eventos LGBTQIA+. Uma sigla grande para designar todas as pessoas que têm orientação sexual diferente da tradicional, e são pessoas que têm o direito a exercer a sua sexualidade como quer, porque a sexualidade dos outros, pessoal, é assunto privado, não é da minha competência, da sua competência, da competência de ninguém. Ninguém tem direito de fiscalizar a vida íntima dos outros. Isso precisa ser ensinado para as crianças quando estiverem na escola. O que uma pessoa faz com o seu próprio corpo na intimidade, em comum acordo com outra pessoa, é problema dessas pessoas, não seu. Não se meta na vida dos outros. E aqui, confraternização marcada entre Lula e os militares. No fim do ano, Lula vai se reunir com mais de 300 militares, a cúpula do Exército, Marinha e Aeronáutica, generais de 4 estrelas e também de 2 e 3 estrelas, só os de Brasília. Então é uma aproximação necessária. O Lula está usando sua maior arma, a de sedutor. E a CCJ do Senado vota projeto que beneficia réus em casos de empate no julgamento de processos criminais. Sabe o que significa isso, pessoal? Significa o seguinte: se um político corrupto tiver no STF, hoje, por exemplo, o STF tem 10, tá? Falta indicar um ministro aí. Se nesse momento um político corrupto, não é, por exemplo, o Bolsonaro, estiver lá sendo julgado e der empate, não é, ele vai ser absolvido fatalmente, não vai recomeçar o processo, não vai nada. Então isso representa uma porta de saída para políticos corruptos que têm muito apoio político. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.